A paz do Senhor, meus irmãos, eu estou deixando uma palavra de Deus para nós, que está no livro de Números, capítulo 24, a partir do verso 1, que diz assim: Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios. Como árvores de sândalo, o Senhor as plantou como cedros junto às águas. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por mais essa palavra. Aqui esse capítulo, esses primeiros versos que a gente lê, vem falando, né, de Balaão. Balaão, um homem que era profeta, né, um homem que o rei Balaque, né, chamam e oferece, riquezas para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, amaldiçoasse a nação de Israel. Só que Deus era com o povo de Israel, né? Deus era o Deus de Israel. É como Balaão mesmo falou: como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? E aqui, ao invés de Balaão, né, amaldiçoar como Balaque queria que ele fizesse, ele abençoa, porque ele sabe que Deus queria abençoar aquele povo. E ele usa o profeta Balaão para abençoar Israel. E, irmãos, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Nós somos abençoados pelo Senhor. E nós não podemos temer alguém que disse que iria nos amaldiçoar, ou alguém que queria nos amaldiçoar, ou muitas vezes nos amaldiçoou, ou alguém que ofereceu sacrifícios ali a demônios para que a nossa vida fosse amaldiçoada, ou palavras de nossos familiares, pais, mães, né, que muitas vezes amaldiçoam, né, os filhos, né, querendo ou muitas vezes sem perceber, né, fala palavras de peso ali contra os seus filhos. E só que quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente, né, vem para Cristo, quando a gente morre, né, o velho homem morre e nasce a nova criatura, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, né, todo esse mal ele é quebrado pelo poder do Senhor Jesus. A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas, tudo que era velho já passou, né, e agora nós somos uma nova criatura no Senhor Jesus. E Deus nos abençoou. E quem pode amaldiçoar o que Deus abençoou? A Bíblia diz que contra Jacó, né, o povo de Deus não vale encantamento. E lá em Isaías, capítulo 54, verso 17, se não me falha a memória, está escrito que nenhuma ferramenta, né, preparada contra nós prosperará, né, e toda língua que se levantar em juízo contra a minha vida e contra a tua vida, nós a condenaremos, porque essa é a herança do Senhor. Essa é a herança dos servos do Senhor. Então nós precisamos acreditar e confiar na palavra de Deus, que diz que nós fomos abençoados. Olha que tremendo. Um homem que foi, digamos assim, contratado para amaldiçoar o povo de Deus, ele vai lá e abençoa, porque Deus mandou ele abençoar. Não tinha como ele amaldiçoar aquele povo. Depois a gente vai ver que ele usa de estratégia, né, maldosa, para fazer com que os homens de Israel pequem, mas aqui nessa passagem ele abençoa, porque Deus manda ele abençoar. Então, meus irmãos, não se preocupem se alguém falou algo contra você, falou que vai fazer uma macumba contra a tua vida, falaram que, sei lá o que é que falaram,
né, contra as nossas vidas, o que a gente precisa é confiar na palavra de Deus e saber que nós somos abençoados por Deus, né, e que nenhum mal vai prevalecer contra a minha vida e tua vida se a gente fica na obediência, se a gente permanece ali na obediência do Senhor, né, se a gente permanece na palavra de Deus, né, seguindo o Senhor, louvando a Deus, vivendo, né, ali aos pés do Senhor, né, estando ali na presença de Deus. A gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque o mal não vai entrar. Nós vamos condenar este mal, porque a Bíblia nos manda fazer isso. É que todo mal que se levanta contra nós, toda a língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Isaías 54, verso 17, irmãos. Então, que eu e você venha ficar em paz, tranquilo, sabendo que nenhum desses males, né, vão nos atingir, porque somos servos de Deus e o Senhor mandou nos abençoar, o Senhor nos abençoou, né, e quem Deus abençoa, não tem esse, né, não tem esse que possa amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Está aqui, ó, Isaías 54, verso 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isso é herança minha e tua, servos de Deus. Então, nenhuma ferramenta que prepararam, né, nenhum mal que prepararam contra nós não vai prosperar, porque essa é a herança do Senhor. Nós podemos condenar todo o mal, condenar a macumba, condenar os demônios que vêm contra mim, a tua vida, condenar a enfermidade que vem passando de geração em geração, né? E os médicos dizem, não, é hereditário, né? Seu avô teve isso, seu pai teve, você também vai ter. Não, está quebrado, repreendido, em nome de Jesus. Este mal ele não vai prosperar contra a minha vida. Aqui em Isaías 53, a gente conhece o verso 4, que diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Palavra do Senhor, nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo. Então não tem enfermidade hereditária, não tem enfermidade, nenhum tipo de enfermidade. Irmãos, nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus fala. O Senhor, ele nos deu saúde. Se alguma enfermidade vem te assolando, condena essa enfermidade, não aceita não, porque essa é a herança dos servos do Senhor. A bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Então, a gente venha descansar, né, não temendo o mal, não temendo, né, os trabalhos pagos aí aos orixás, aos macumbeiros, né, que a gente não venha temer nada disso, que a gente venha orar por essas vidas para que elas se convertam ao Senhor Jesus. Né, Jesus falou lá para os discípulos, eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e não sofrer dano algum. Então que a gente acredite no que o Senhor nos fala e que a gente vive, irmãos, de fé em fé e de glória em glória. Amém? Louvado seja Deus. E os meus irmãos, tenham uma boa noite. Glória a Deus.